Boa tarde a todos e a todos. Queria cumprimentar-vos por esta iniciativa, a quem a organizou, a quem participou. Quem aqui está nesta sala são representantes de muitos dos movimentos que fazem a política ambientalista hoje, que fazem as lutas hoje que importam contra o excesso de construção e do turismo em zonas protegidas, contra a agricultura intensiva, contra a atividade de mineração e de exploração de recursos, e é só pela água, e é só quando nos juntamos que conseguimos pensar em estratégias e perceber o que é que temos em comum e como é que nos interligamos e como é que desenhamos uma estratégia que nos possa servir, porque na verdade todos estes temas estão de facto interligados. E se estamos aqui hoje no encontro ecossocialista é porque todas concordamos que as alterações climáticas são uma ameaça real, são uma ameaça à nossa segurança, são uma ameaça à nossa segurança coletiva e que não é teórica. Os incêndios que todos os verões dizimam hectares e hectares de floresta em Portugal são uma consequência prática das alterações climáticas. A seca, que se vai tornando cada vez mais persistente, que impede que a água seja distribuída a quem vive da pequena agricultura, mas que entrega a água aos campos de golfe, à agricultura intensiva, é um problema real. As cheias, que parecem contraditórias com a seca, mas na verdade não são e são parte do mesmo problema, são um problema real. As inundações são um problema real. A destruição de toda a nossa linha de costa é um problema real, é uma ameaça real e que está em curso neste momento. A imigração forçada de pessoas que fogem do caos climático, dos desastres climáticos, são um problema real. Falamos da vida de milhares de pessoas que podemos também ser nós num futuro muito próximo e podem também ser as populações das zonas costeiras. E, portanto, este não é um problema teórico, é um problema real. E é um problema que não é sentido da mesma forma por todas as pessoas, que não é sofrido da mesma forma por todas as pessoas. Há um documentário, não é um documentário, é um mockumentário, é um mod-mock de um falso documentário brasileiro que se chama Recife Frio. Não sei, é uma curta. E o Recife Frio conta a história do que é que aconteceria no Recife se, em vez de calor, passasse a haver um tempo glaciar frio. E no Recife Frio há uma transformação da sociedade para se adaptar ao tempo frio. As casas que são construídas para apreciarem o calor, a paisagem, o arejamento, são transformadas. E agora são os ricos donos da casa que vivem no quarto da empregada, porque é aquele mais quentinho que está ao lado da cozinha, e a empregada é enviada para viver no quarto dos patrões, porque é o mais arejado, o mais aberto e o mais capaz de apreciar a vista. E o Recife Frio é uma caricatura, mas não é uma ficção. Se achamos que a divisão, que a proteção das alterações climáticas é igual para todos, estamos enganados. Mais vale pensar outra vez. Porque neste momento, enquanto nós estamos a falar, há oligarcas, que são os ricos dos ricos, oligarcas, por todo o mundo, que estão a construir bunkers de luxo. Estão a construir abrigo. Há uma indústria de abrigos de luxo. São abrigos exclusivos que têm lá dentro hospitais, capacidade de cuidados de saúde, pistas de bowling, sistemas informáticos. São pequenas vilas exclusivas onde os oligarcas se pretendem proteger da guerra e do caos climático que eles próprios estão a causar. E nesse mundo, nós somos um dano colateral. As nossas vidas são um dano colateral da atividade daqueles que estão a poluir, que estão a ganhar com a poluição e que, ao mesmo tempo, usam esses lucros para investir
no seu bunker, no seu buraco, no seu abrigo protegido, no seu abrigo de luxo, para se protegerem de todas as consequências da sua atividade. São os oligarcas da guerra, são os oligarcas da finança, são os oligarcas das grandes empresas de tecnologia, são os oligarcas do petróleo, não são apenas excêntricos, com dinheiro a mais. Erramos se olharmos para eles como excêntricos com dinheiro a mais. Eles são o capitalismo hoje. Os oligarcas são o capitalismo absoluto, completo. Os oligarcas são a criação de décadas de economia neoliberal que concentrou o poder, que desregulou a economia, que permitiu que uma mão cheia de patrões, de barões, de senhores da economia ficassem com tudo enquanto a maioria empobrecia. E esses oligarcas, que não são apenas excêntricos com dinheiro, tomaram o poder. Estão no poder. Mandam. Não influenciam apenas, não compram apenas os interesses, os favores, os negócios. Estão dentro do poder político, estão dentro dos governos mais importantes do mundo. Do eixo Washington até Moscovo, Estados Unidos e Rússia, Trump e Putin, é o eixo de um mundo dominado por oligarcas. Estamos dominados. A nossa vida é determinada por oligarcas. E na Europa, o velho continente, sempre tão arrogante no seu poder e no seu espaço e no espaço que ocupa no mundo, na Europa, os principais líderes políticos não sabem o que é que hão de fazer. Andam às voltas, sem saber para onde é que se vão virar. Porque os oligarcas que ajudaram a criar, os oligarcas que idolatraram, as regras económicas que eles próprios criaram, fizeram estes oligarcas, fizeram esta economia, fizeram o Trump, fizeram esta economia de desigualdades. E, portanto, a única coisa que os líderes europeus conseguem fazer perante um mundo alucinado, porque é um mundo alucinado, o mundo do Trump e do Putin, é embarcar na alucinação coletiva. E oferecem-nos isso. Oferece Macron, como oferece o novo chanceler da Alemanha, como oferece Luís Montenegro. Todos nos tentam convencer que a guerra é inevitável. Todos nos tentam dizer que há uma invasão em marcha e que vão chegar os barcos de guerra à Trafaria para invadir o país. Todos nos tentam dizer que, como a guerra é iminente, a invasão é iminente, temos que gastar tudo em armas. Que só importa agora gastar em armas. É uma alucinação coletiva. É uma alucinação coletiva. Estão a usar o medo como uma oportunidade para nos dizerem que nós temos que aceitar este novo modelo da economia dos oligarcas. E não importa que a Europa já gaste mais que a China em despesa militar. E não importa que os gastos militares tenham aumentado na casa dos 2 dígitos nos últimos anos. E não importa que a Europa produza e esteja neste momento a exportar blindados, aviões de combate, artilharia. É preciso mais e mais e mais porque a invasão está à porta e porque é preciso defender a Ucrânia, dizem eles. Esta deriva militarista, armamentista, esta alucinação coletiva não tem nada a ver com a Ucrânia. Não tem nada a ver com a paz. Não tem nada a ver com a segurança. Nada. A União Europeia teve uma oportunidade para construir a paz. Teve uma oportunidade para fazer negociações para que a Ucrânia fosse livre e o povo ucraniano fosse respeitado na sua soberania. Mas não o fez. Escolheu a guerra. Quis sempre a guerra.
Reparem que, perante possibilidades de negociações de paz, o que diziam os governos da Alemanha é que este não é o momento da paz. Este não é o momento da paz. A União Europeia poderia ter escolhido a paz, tendo-se oposto a Israel perante o genocídio que está a praticar contra o povo palestiniano. Mas não o fez. Exporta armas para Israel para continuar o genocídio, para continuar o ataque que agora começou e que ignora. Esta deriva e esta alucinação coletiva não é sobre a Ucrânia, não é sobre a paz, é sobre a economia. É quase sempre sobre a economia. Isto é sobre a Alemanha e a França quererem recuperar as suas economias que estão estagnadas, incapazes de competir internacionalmente, porque foram asfixiadas por anos de liberalismo económico e de austeridade da União Europeia. É só disto que se trata. Trata-se de um plano de rearmamento para sair da estagnação económica. E nesse plano de rearmamento, a que quem vai ganhar são as grandes multinacionais da Alemanha e da França e dos Estados Unidos da América, estão a arrastar todos os outros países, incluindo Portugal. O Trump exige 5% de gastos em defesa. Bruxelas promete 800 mil milhões de gastos em armamento. As ações das grandes empresas de armamento francesas e alemãs dispararam na bolsa. Vão ver o preço dessas ações. Elas quintuplicaram de valor na bolsa de um dia para o outro. A Alemanha, como se os 800 mil milhões de Bruxelas não fossem suficientes, quer gastar mais 500 mil milhões. Anos depois da Segunda Guerra Mundial, chegámos para ver o dia em que líderes europeus aplaudem o rearmamento da Alemanha. Em que aplaudem o rearmamento da Europa. E ninguém diz onde é que se vai gastar, porquê é que se quer gastar e para que é que serve este gasto em armamento. Não importa. É gastar em armas, gastar em bombas, gastar em drones assassinos, não importa, é preciso guerra. Unir pela guerra aquilo que a austeridade separou. Unir pela guerra aquilo que a Europa foi incapaz de unir pela democracia, pelo Estado Social, pela solidariedade, pela cooperação. E agora querem unir pelo medo e pela guerra. Maria Luísa Albuquerque passou despercebido. É Comissária Europeia para Assuntos Financeiros. Declarou que quer usar as poupanças dos europeus, que estão em contas de depósito, para serem mobilizadas para investimentos em armamento. Quer constituir fundos privados de pensões para ter mais dinheiro para investir em armamento. O dinheiro das poupanças, das reformas dos europeus para investir em armamento. Estão a falar sobre pegar nos fundos de coesão e direcioná-los para construir e comprar mais armas. O dinheiro do Estado Social, o dinheiro que prometeram para combater as alterações climáticas, que são a maior ameaça que temos à nossa frente. O dinheiro que juraram que era para promover uma economia verde e para transformar o perfil energético das nossas economias. Querem ver o tamanho da mudança que está em curso? Luís Montenegro foi há pouco tempo a Bruxelas, a uma reunião do Conselho Europeu, e deu declarações à saída dizendo, e cito, a indústria da defesa terá um papel determinante e principal. Devemos encarar este esforço de investimento como isso mesmo, um investimento e não apenas como despesa. Fim de citação. E o Primeiro-Ministro, ainda em gestão, prossegue dizendo que o investimento em despesa é central para lançar a atividade económica, para termos investigação, para termos criação científica, criação industrial, para termos mais emprego. E acho que sobre isto há duas coisas a dizer. A primeira é, nós estamos a falar de um Primeiro-Ministro que há meses, quando alguém lhe perguntava por política industrial,
dizia que isso era uma deriva estatizante dos governos que queriam interferir com a economia. O mesmo primeiro-ministro que está a dizer que vai entregar bilhões à indústria do armamento, há meses dizia que planear a economia, que ter um planeamento estratégico para uma transição climática, era uma deriva estatizante da economia. A segunda questão é que nós não precisamos da indústria da defesa para ter atividade económica, investigação, criação científica, criação industrial e emprego. Precisamos de investimento. Mas Bruxelas e o governo português têm uma visão sempre meio distorcida, porque para a direita, para Bruxelas, para o governo, a saúde, a educação, os cuidados, a transição climática são sempre despesas. Mas a defesa já é investimento, não é uma defesa. Luís Montenegro disse também, desta vez não em Bruxelas, mas em Vila Real, há dias, que é o primeiro-ministro mais escrutinado de sempre. Há um problema de partida, que é termos um primeiro-ministro que acha que a transparência é um favor que se faz ao país e à democracia e que acha que ser escrutinado é um sacrifício a que o próprio primeiro-ministro se presta perante a comunicação social, perante o Parlamento e perante o país. Só isso indica que não foi feito para ser primeiro-ministro. Mas, além disso, é preciso dizer que o primeiro-ministro tem sim de ser escrutinado. E o governo tem sim de ser escrutinado, inclusive em gestão. Nós não deixaremos de escrutinar o governo e o primeiro-ministro. Vimos Luís Montenegro em Bruxelas a apoiar um plano para armamento para a guerra. E eu acuso diretamente Luís Montenegro e von der Leyen de terem trocado o investimento em sustentabilidade, o investimento numa economia verde, o investimento numa transição climática por investimento em bombas. Foi isso que fizeram em Bruxelas na última reunião. E com essa decisão abandonaram o povo da Europa. Com essa decisão abandonaram as pessoas às verdadeiras ameaças de todos os dias, nas alterações climáticas, na vida difícil, na procura de casa. Portugal não tem hospitais abertos todos os dias. Não tem urgências obstétricas abertas todos os dias. Há gente a morrer de frio no inverno e de calor no verão. Portugal não tem uma habitação para quem precisa e há gente a construir barracas e a viver na rua porque não consegue ter uma casa. Pagar mais armas não é a nossa prioridade. Nós não aceitamos gastar dinheiro em armas quando há gente que não tem casa para viver. Isso tem que ser muito claro, até porque vamos entrar em campanha eleitoral. E é importante que todos os partidos digam ao que vêm. E eu deixo aqui ao que vem o Bloco de Esquerda. Connosco não há mais dinheiro para armamento. Connosco o dinheiro das casas não vai para bombas. O dinheiro dos hospitais não vai para bombas. Porque as pessoas têm que ser salvas de viverem ao relento. Têm que ser salvas das alterações climáticas. Têm que ser salvas de não ter ao fim do dia, de não ter ao fim do mês capacidade para se aquecer, para comer, para viver com dignidade, para ter uma vida boa. É aí que nós temos que proteger as pessoas. Gastar mais em armas não trará paz. Não irá garantir a paz de um continente que se está a marimbar para um genocídio que está a acontecer em direto à frente dos olhos de todos os líderes europeus. Não vai recuperar a economia, não vai criar mais emprego e não nos vai proteger das ameaças reais que temos, que são o frio, o calor, a necessidade de uma casa, de um hospital, de educação e de tudo aquilo que dizíamos há pouco nós precisamos
para viver bem e para termos um futuro. E por isso, e uma vez que estamos a entrar em campanha eleitoral, eu não resisto a deixar uma mensagem. E a mensagem é esta, é que votar no Bloco é votar em casas em vez de bombas. Votar no Bloco é votar em segurança em vez de bombas. Votar no Bloco é votar no hospital em vez de bombas. E eu termino com a mesma citação de Luís Montenegro, trocando apenas uma expressão. Então vamos lá. O planeamento ecológico e o investimento na transição climática terá um papel determinante e principal. Devemos encarar este reforço do investimento como isso mesmo, como um investimento e não apenas despesa.